No episódio passado vimos como a religião do novo Império Babilônico herdou as crenças sumérias sobre os deuses astrais e o mito de Tammuz com os cultos da fertilidade. Neste episódio, que é a continuação do tema anterior, sobre a religiosidade dos babilônios, veremos a ascensão do deus nacional caldeu, a categoria de rei dos deuses e os mitos de origem de Babilônia, que contam várias semelhanças com o mesmo tipo em outros povos, inclusive com a narrativa bíblica, só que nós falaremos também sobre as diferenças entre eles. Bem-vindo ao canal Observatório 7, onde nesta série especial sobre a Idade do Ferro, avaliamos a linha do tempo sob 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações e conferindo a bibliografia deste episódio nas descrições abaixo do título. Para os babilônios, nos dias de Nabucodonosor, o equivalente ao livro de Gênesis era um poema religioso conhecido como Enuma Elish, que conhecemos graças à Biblioteca dos Assírios em Nínive e descreve a ordenação do cosmos. É, portanto, um mito de origem, mas não é um mito da criação, porque não há criação, e sim uma ordenação da matéria que sempre existiu na visão deles. Diferente do Deus único de Gênesis, que precede tudo o que será criado por ele, o Enuma Elish, o universo é eterno, sempre existiu na forma de um caos aquoso. Se em Gênesis Deus criou os céus e a terra do nada, como sem forma e vazios, que serão progressivamente ordenados, no Enuma Elish, o sem forma e vazio sempre existiu na forma do caos aquoso. Nestas águas primordiais do Enuma Elish, encontramos os dois primeiros seres que personificam as forças da natureza: Apsu, as águas doces das profundezas da terra, e Tiamat, um ser feminino dragônico que personifica as águas salgadas do mar. Eles originam 2 gerações de deuses duais, até que na 4ª geração nasce Anu, o céu, Enlil, o vento, e Ea, a terra. Mas Ea, também chamado de Enki, dança e pula, de forma que os jovens deuses barulhentos irritam Apsu, que não consegue dormir, e reclama com Tiamat, decidindo eliminar os jovens deuses. Surge então um grande conflito no qual Enki, usando sua sabedoria, produz um encantamento que coloca Apsu para dormir e então rouba-lhe o brilho divino, acorrenta-o, mata-o e toma seu domínio como das águas doces. Por isso Enki é o Capricórnio, o peixe-cabra, onde, descendo as câmaras do Apsu com sua esposa Dankina, concebem um filho chamado Marduk. Mas Tiamat está irada com a morte de seu companheiro e resolve se vingar criando demônios e monstros capitaneados por Kingu, um demônio que Tiamat exalta diante dos outros e lhe confere o peitoral com a tabuleta dos destinos. Os deuses fogem, mas Marduk, o senhor do raio, aceita o desafio do combate, desde que todos concordem em lhe fazer rei se ele os livrar dos monstros. Marduk infla o corpo de Tiamat com ventos mágicos e, quando ela está com a boca aberta, atira uma flecha que despedaça suas entranhas. A seguir, captura seus ajudantes, inclusive Kingu, se apossando da Tábua dos Destinos. Do corpo de Tiamat, Marduk organiza o céu e a terra, e com cada parte dos seus órgãos cria um aspecto do mundo. Por exemplo, dos olhos nascem os rios Tigre e Eufrates. Então é feito um julgamento dos demônios capturados e Kingu é apontado como o maior responsável. Então cortam seus punhos e de seu sangue correndo em terra, Enki cria os homens da lama feita por aquele sangue. Segundo o propósito de Marduk, para fazer o serviço,
que os deuses achavam cansativo e enfadonho, fazendo canais para irrigar os campos. E por fim, o poema narra como foi erguido um palácio para Marduk, a sua pirâmide zigurate, onde ele é honrado e adorado pelos homens e todos os outros deuses. Até aqui devemos dizer que, salvo semelhanças gerais que encontramos em todas as narrativas de origem, o conteúdo do Enuma Elish é completamente diferente da Bíblia, mesmo nos pontos em que se parecem. No Enuma Elish, a matéria é eterna e pré-existente, dando origem aos deuses. Na Bíblia, Deus é eterno e dá origem à matéria. No Enuma Elish, a criação vem por meio de uma guerra contra o caos, e o mundo é formado de pedaços de uma deusa derrotada. Na Bíblia, Deus, com sua palavra, coloca ordem no caos e, sem nenhuma guerra, cria e diz que tudo o que criou era muito bom. No Enuma Elish, o homem é feito do barro, de sangue de demônios, mas na Bíblia, o homem é criado do barro, mas Deus lhe sopra o fôlego de vida. E no Enuma Elish, o homem e os deuses são violentos, traiçoeiros e assassinos. Na Bíblia, a imagem e semelhança de Deus é sua faculdade de domínio sobre a natureza, liberdade para escolher e moralidade. E o homem foi criado sem pecado de forma inicial. No Enuma Elish, o homem é um escravo criado para o trabalho indesejado pelos deuses. Na Bíblia, o homem é posto como mordomo, tendo domínio sobre todos os animais e plantas e vivendo num belo jardim. Por que a ótica do Enuma Elish e do Gênesis são tão diferentes? Diferem porque os conceitos sobre Deus eram completamente diferentes. Os deuses mesopotâmicos são a imagem e semelhança dos homens, irascíveis e caprichosos, capazes de destruírem uns aos outros por banalidades como a irritação pelo barulho de terceiros. Os deuses do Enuma Elish nasceram, eles podem inclusive serem destruídos. O Deus bíblico é um Deus santo, eterno, sempre existiu e é imortal. Em resumo, não se trata apenas de um ou vários deuses, mas de seres completamente diferentes que dão a seus adoradores uma leitura de mundo completamente diferente. Enuma Elish tem muito mais a ver com Zeus e a luta entre titãs e olimpianos do que com o Gênesis bíblico. Dizer que judeus copiaram seu Gênesis dos babilônios significa que o crítico desconhece completamente ambos os textos. Enuma Elish é a síntese final das crenças mesopotâmicas, promovendo o deus tribal caldeu ao status de rei dos deuses. A promoção de Marduk começou na época de Hammurabi, durante a Idade do Bronze, quando ele era conhecido como Amar-Utu, filho de Utu, o deus Sol, ou o bezerro de Utu, identificado com o planeta Júpiter. Um dos símbolos mais interessantes de Marduk era seu dragão, que aparece encrustado nos murais do portal de Ishtar, na Babilônia, chamado de Mushussu. Ele é o dragão com patas de águia e leão, cauda e cabeça de cobra e um par de chifres. Sua origem pode ser encontrada numa forma alada como Ninjinsida, um deus serpente que guardava a árvore da vida na versão suméria. Em outras versões, era um dos dois guardiões do palácio do deus celestial, até que viajou ao mundo dos mortos. Foi o deus adorado pelo rei sumério Gudea, mas séculos depois, na era dos caldeus, ele era o animal sagrado de Marduk e seu filho Nabu, desde que Marduk o derrotou e lhe tornou servo. Representações de Marduk sempre o mostram com o dragão aos seus pés, ou montado sobre o dragão, cujo louvre tem uma cabeça desta criatura datada do Novo Império Babilônico. Por volta de 1000 a.C., Marduk começou a tomar o lugar de Tammuz ou Damuzi, assunto do vídeo anterior que você precisa ter assistido. E então, num sincretismo dos dois, Marduk também foi conhecido como Bel, nome que significa Senhor
e se relaciona também com Baal, divindade dos cananeus, que tem um mito com enormes semelhanças ao de Marduk, e com Assur, o deus dos assírios. Heródoto descreve o zigurate de Babilônia como uma torre escalonada com escadas externas e 8 andares, tendo um templo no topo a Zeus Belus, o Bel ou Marduk. Os gregos Diodorus de Siculos e Estrabão citaram que a torre era a tumba de Belus, mas a torre foi progressivamente destruída e arruinada pelos persas, depois por Alexandre, com o intento de reconstruir, o que de fato nunca mais aconteceu. Isso nos lembra a história bíblica de Nimrod, descrito como o poderoso caçador construtor da Torre de Babel, que ficou inacabada porque Deus os dispersou. Nimrod era o herói fundador de Nínive, Uruk, Acade e Calné, e pode estar na raiz da memória do ancestral ou herói fundador de várias culturas da antiga Mesopotâmia. Sua memória pode estar na lembrança da construção de personagens míticos como Ninus, Ninurta, Gilgamesh, inclusive do próprio Marduk, cujo mito atribui que, em sua honra, a humanidade formada depois do caos criou uma torre com seu templo no topo. Não seria esse caos uma releitura do caos deixado pelo dilúvio? Cada um destes personagens tem algo que os liga de certa forma a Nimrod, e parece que sua memória ficou muito viva na religião, inclusive inspirando mitos dos egípcios, gregos, cananeus e outros muitos povos. Daí as muitas semelhanças entre as mitologias, que não se trata de cópias da Suméria, mas são versões diferentes de cada etnia para os mesmos eventos e crenças. É muito claro que na Suméria, o berço da civilização, se preservou a ideia de zigurates como centros de culto, e no início, Babilônia era um povoado inexpressivo, o que de fato a Bíblia diz que após o início da construção ela foi abandonada e inacabada. Uma das primeiras referências à Babilônia na história secular é do rei Sargão o Acadiano, que diz ter pegado a terra de Babilônia, talvez os tijolos, e transportado para construir Acade. Veja aqui no link um episódio especial sobre os acadianos. Babilônia só adquiriu relevância no 18º século a.C., com uma dinastia amorita do famoso Hammurabi já citado, que também temos um episódio especial aqui no canal, é só você clicar no link que também está aparecendo. É a partir daí que Marduk se torna famoso, até depois da era dos assírios, quando a etnia dos caldeus tomou Babilônia e Marduk, seu deus tribal, associado à torre zigurate Babilônia e à festa do Ano Novo. A torre é descrita pelos gregos como tendo aproximadamente 90 metros quadrados, por 90 de altura, e era escalonada com escadas externas, onde o rei e os sacerdotes se comunicavam com os deuses astrais lá no topo. E por isso a Bíblia diz que os construtores da primeira Torre de Babel queriam chegar até o céu, não no sentido de altura, mas em sua rebelião de fazer rituais mágicos e astrológicos que lhes permitissem controlar o próprio Deus. Por isso Babel significa porta de Deus, pois a intenção era subir e entrar e controlar magicamente o divino, e foi esse o teor da sua blasfêmia. Agora imagine um cativo judeu chegando em Babilônia e conhecendo todo o Gênesis, como ele se sentiria com a religião de Babilônia? Para eles, na época do profeta Daniel, na época do profeta Jeremias, era tão repugnante que os judeus fizeram um trocadilho com seu verbo, confundir, e ressignificaram Babel como confusão. Mas o poder de imposição cultural de Nabucodonosor era o mesmo espírito dos construtores da torre, tanto que mudou o nome de Daniel e dos jovens hebreus para nomes que honravam Marduk e os deuses da Babilônia. Mas apenas uma geração depois, os próprios judeus já estavam usando nomes babilônicos para seus filhos, como podemos ver, por exemplo, no nome Mardoqueu da história de Esther, nome este que significa Marduk. Os profetas anunciaram juízos sobre os deuses de Babilônia, inclusive sobre Marduk,
sempre na Bíblia mencionado como Bel, como em Jeremias 51:44 ou Isaías 46, onde Bel e Nebo são desdenhados como salvadores. Jeremias 52 anuncia a confusão e inutilidade dos ídolos de Bel, que na religião babilônica eram consideradas a sua morada e eram estátuas banhadas, vestidas, carregadas em liteiras e alimentadas. Se a estátua fosse roubada, isso era motivo de desespero para o povo e tragédias nacionais ocorreriam. Então, todo ano, para garantir a ordem do cosmos, os homens deveriam servir as estátuas, recriando o mundo através do rito que encenava toda a história do Enuma Elish no Akitu, o grande festival do Ano Novo. Por mais de 10 dias o povo comemorava e atores encenavam a luta de Marduk contra os demônios de Kingu e Tiamat, até que por fim sua estátua desfilava triunfante entrando em Babilônia pelo portal de Ishtar, o que já simbolizava e comemorava o casamento sagrado, quando Marduk chegava ao seu templo depois da guerra na base do zigurate. Esta união celebrava a organização do cosmos e na mente do mesopotâmico era o que o antropólogo Mircea Eliade chamou de mito do eterno retorno, mais uma diferença entre eles e os judeus já citado no vídeo anterior, pois enquanto a mente do judeu a história é linear porque o universo foi criado, teve um início, na mente do mesopotâmico a história era cíclica porque o universo era eterno, precisando sempre ser recriado, o que era feito com a ajuda do homem anualmente através do ritual do Akitu, o Ano Novo. Nada neste mito relaciona Marduk, Nimrod, como criador do Natal, pois esta era uma festa do primeiro mês babilônico, equivalente ao nosso março, nem mesmo apresentava uma origem pagã para o nascimento virginal de Cristo. De ateus a crentes, ambos são vítimas de uma infinidade de lendas urbanas que circulam na internet associando imagens que muitas vezes nem correspondem aos devidos deuses mencionados, com narrativas construídas sem referência histórica e arqueológica, fruto de opiniões pessoais a respeito de fatos que conhecem parcialmente ou são narrados por pessoas que nem são especialistas, nem usam bibliografia de especialistas na área de antropologia dos antigos mesopotâmios. É claro que há implicações teológicas enormes na religião babilônica, e é evidente que ela é uma tipologia usada pelo autor de Apocalipse e por profetas de Israel. Mas tais tipologias devem ser corretamente compreendidas porque não se defende a verdade com mentiras. Finalizando o Akitu, o festival do Ano Novo, havia ainda um papel muito importante para o rei como vicário de Marduk. O rei, além de desposar a sacerdotisa no culto da fertilidade, devia aparecer sem suas insígnias reais diante do sacerdote que incorporava representando o papel de Marduk e recebia o rei que deveria representar o povo como intercessor e mediador. Ajoelhado na frente do sacerdote, o rei declarava sua inocência de pecados e então levava um grande tapa na cara em que o sacerdote caprichava na força para então ver o resultado que garantiria a aceitação do povo e reinício dos ciclos da vida. O rei deveria derramar lágrimas depois do tapão, e com isso era um sinal de boa sorte para o resto do ano. Esta era a religião e o mundo de Nabucodonosor, que em breve conheceremos estudando os reis do rápido e dourado novo Império Babilônico, cuja influência religiosa perdurou tanto que foi reconhecida como antagônica da religião bíblica, a ponto de Daniel, em suas profecias, e de João, o profeta do Apocalipse, usar Babilônia como símbolo de toda apostasia religiosa no final dos tempos, onde o anticristo daria de beber aos reis da terra seu vinho de doutrinas, como podemos ver, por exemplo, no Akitu, onde um rei sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, justificando o povo por rituais, procissões e obras meritórias.
Segundo João, toda a trajetória da história e crenças de Babilônia, vistas nos livros do profeta Daniel, seriam o tipo religioso de uma realidade maior que ocorreria no final dos tempos, à semelhança que ocorreu nos dias do novo Império Babilônico.